Recentemente surgiu aí na internet o escândalo da Manucci, né? Manucci, ela é uma influenciadora que começou sendo blogueira, hoje a gente não usa mais esse termo, né? Para mim, na verdade, isso é tudo um grande politicamente correto, de que você não pode se chamar blogueiro, mas o grande problema da Manucci foi que ela foi uma moça que começou, se tornou muito famosa, construiu uma marca, construiu um negócio 100% atrelado à imagem dela, noivou com um jovem que infelizmente a traiu, e meses depois ela aparece solteira, terminando o noivado, sem aliança, dizendo que era o maior sonho da vida dela e que esse sonho foi desmanchado. Hoje eu queria fazer uma análise sobre por que construir o seu modelo de negócios é uma das coisas mais importantes que você pode fazer dentro do seu negócio digital, dentro da sua mentoria, dentro do seu produto, dentro de tudo, né? E a frase que vai guiar esse vídeo é uma frase de São Tomás de Aquino. Já no vídeo anterior, em alguns outros vídeos, já deixei bem claro, né, que eu tenho uma devoção pelo Doutor Angélico. E essa frase de São Tomás de Aquino é: a familiaridade convida o desprezo. O que São Tomás está querendo dizer com isso e por que isso tem tudo a ver não só com a Manucci, mas com você que quer construir sua mentoria, seu curso, seu produto ou qualquer outro tipo de esforço digital que você tenha por aí. É o seguinte, nós seres humanos, nós passamos, eu estou falando em média, certo? Do ser humano que não tem as suas paixões educadas, do ser humano que não tem o seu digamos assim, o seu mundo interior, o seu mundo afetivo bem ordenado, né? Aquele cara bem padrão que vive na base das emoções, que vive na base dos desejos, que vive na base, enfim, do que bate nele e dá um impulso inicial. Esse ser humano, que você pode ou não estar dentro desse mundinho, tem um problema, que é o seguinte: ele tem uma estrutura que muitas pessoas no mercado digital usam para angariar seguidores e depois clientes, que é a estrutura da admiração e frustração. Eu vou usar um caso muito próximo de muitas pessoas, que não estou falando aqui da pessoa enquanto ela mesma, mas estou me distanciando um pouco e analisando o fenômeno, certo? Aí eu espero que vai ficar bem claro o que eu estou querendo mostrar nesse vídeo. Vou pegar o caso do Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli, todo mundo sabe, ele é um grande player do mercado digital. Não estou fazendo nenhum juízo sobre o Ítalo quanto pessoa aqui, tá? Vocês não vão encontrar isso nesse canal, não acho que é justo. Minhas opiniões sobre o Ítalo são pessoais, até porque eu já trabalhei com ele durante muito tempo, fui o copywriter mais antigo da empresa, trabalhei com ele de 2021 até começo de 2026, então mais ou menos uns 5 anos. Então tenho muitas coisas a falar sobre o Ítalo enquanto pessoa, todas são positivas, mas enquanto produtor de conteúdo você vê claramente esse ciclo do brasileiro e do ser humano em alguma medida de admiração, idolatria, frustração, repulsa. Que é o quê? Né? Esse é o grande problema que a Manucci sofre e que tem tudo a ver com essa frase de São Tomás de Aquino, porque quando o Ítalo surge, especialmente no YouTube e depois no Instagram, ali em 2018, 19, ele era inicialmente um médico gordinho que atendia em um consultório particular e no horário de almoço gravava lives diárias, né, que era a melhor família do mundo. Depois ele vai mudando o físico dele, a postura dele, o jeito dele de se portar, aquele toque careca, né, raspado, super magro, fortão também da pandemia, que era muito impositivo, agressivo, falava palavrão, xingava a audiência. É mais ou menos nessa época que aquelas caixinhas de pergunta, que se você joga no Google Ítalo Marcilli caixinhas, né, vai aparecer aos milhares caixinhas dele xingando a galera. Tem aquela fatídica e famosa caixinha do sai no meio da rua e caga nas calças, né? Que, se eu não me engano, era o conselho que ele dava para um jovem que tinha muita vergonha ou se importava muito com a opinião do mundo. E aí ele faz meio que uma caixinha totalmente caótica, mandando o cara ir no meio da avenida e se cagar. Enfim, você começa a ter esse tipo de posicionamento e é aí onde começa a aparecer um certo culto à personalidade do Doc.
que a gente vê muito no que a galera chama de bolha católica, né? Que começou a se criar meio que uma espécie de misticismo, não só ao redor do Ítalo, não só ao redor da Sâmia, mas ao redor de todos os que ele meio que influenciavam, que é um fenômeno clássico de transferência de autoridade, que é o que a gente falou no vídeo anterior, e aí você pode conferir, tá aqui no card em algum lugar, ou até mesmo no link da descrição, você pode conferir e assistir. Mas o ponto é, as pessoas começaram a ver o Ítalo como um místico que era infalível, inerrante, que tudo que o Ítalo fazia no mercado digital, nas suas caixinhas, e por mais estapafúrdio que fosse, na verdade aquilo era concatenado, tinha um propósito por trás, uma estratégia por trás. Então, meio que, nunca duvide do Doc, o Doc está sempre certo. Você que não entende, você que não sabe interpretar, você que não percebe, você que está sendo injusto. Eu não estou aqui para ser árbitro do Ítalo, ele não precisa que eu seja essa pessoa. E também não vou tecer mais comentários sobre isso, mas nessa época você inclusive vê pessoas fazendo vigílias pelo Ítalo, né? Teve uma época em que pessoas rezavam terços todos os dias pela vida do Ítalo e pela Sâmia, e isso é maravilhoso por si mesmo, né? Isso não é um problema, mas todo o movimento, né, de olha, vamos ver como o Doc cuidou da gente, aí nessa hora começam a aparecer aquelas pessoas que se inspiravam no Ítalo, é nessa época que o Jorge aparece, é nessa época que o Thiago Andrade aparece, que várias outras figuras meio marciletes vão aparecer, também é naquela época do mercado digital em que está todo mundo fazendo live com todo mundo, então o Ícaro faz live com o Ítalo, que faz live com o Pedro Augusto, que faz live com o Pablo Marçal, que faz live com o Miguel Soriani, então pessoas de índoles diversas começam a se misturar porque está todo mundo meio que se conhecendo e se ajudando a vender os próprios produtos e construindo essa audiência e construindo esse movimento, e aí nós chegamos na transição, na fatídica transição, quando o Ítalo abre a faculdade Mar Atlântico, começa a vender os cursos de pós-graduação dele e nós vemos um shift na percepção. Por quê? Porque aquele Ítalo, careca, forte, né, muda. Você tem o Ítalo da Sim, né, que inclusive acontece junto coincide muito com o falecimento do Dr. Cláudio, e aí teve toda aquela campanha das almas atentas, né, de sermos girassóis, de estarmos presentes, e isso consolida a postura dele como um homem forte, um homem que tem uma missão, um homem que faz algo e que as pessoas vão com ele, mas atualmente você vê um movimento de contra-bolha. Você vê um movimento anti-Marcilli, em que as mesmas pessoas que defendiam agora odeiam, agora criticam, agora caluniam. Virou bolha, virou moda odiar o Ítalo Marcilli, né? Virou moralmente correto criticar, xingar, espalhar mentiras do cara. E outra, nada a ver com os produtos dele, a qualidade dos produtos, o que ele faz lá, isso é uma coisa. Agora, estou falando de coisas contra o próprio Ítalo, né? E o que acontece aqui? É porque a estrutura emocional do ser humano, e isso é muito importante para você que faz marketing. A cultura média do brasileiro é uma cultura de idolatria até que a pessoa te frustre, certo? Então, nós somos ensinados a, diante de uma pessoa que é superior em algum aspecto, nós absolutizamos isso. Então, se essa pessoa é superior, por exemplo, o Ítalo, a gente pode dizer com uma certa certeza, ele tem uma cultura geral vastamente superior à maioria dos brasileiros. A gente pode falar isso, né? Porque o brasileiro médio não consegue ler nem 3 livros. Dos 3 livros que ele lê, ele não entende o que ele lê. Então, nós somos um país alfabetizado, nosso analfabetismo é baixo, mas nós temos um índice de analfabetismo funcional muito alto. Então as pessoas, elas não processam as coisas, elas não pensam com clareza, e aí quando aparece uma pessoa que foi bem formada, que tem um histórico de se destacar pelo menos academicamente, é óbvio que as pessoas vão olhar para essa pessoa e ver, tá bom, esse cara sabe de alguma coisa que eu não sei. É aquele fenômeno que a gente falou no vídeo anterior sobre a autoridade que vem dos estudos, né? Então o Ítalo, ele chega como essa pessoa de autoridade intelectual, as pessoas se arrodeiam dele e logo em seguida o idolatram, porque não basta ele ser melhor apenas intelectualmente, ele é melhor em tudo. Ele é um exemplo de vida, ele é um exemplo de família, ele é um exemplo de católico, ele é um exemplo de intelecto, ele é um exemplo de vida, e eu não estou dizendo que não seja, tá?
De novo, vamos manter isso aqui muito claro. Não estou fazendo juízo de valor, estou analisando o fenômeno. Então isso aconteceu. Era impossível, por volta de 2018, 19 e 20, diria até 21, criticar o Ítalo Marcilli. Do mesmo jeito que era impossível criticar o Ícaro de Carvalho no tocante a marketing. Era muito difícil você dizer que não gostava do Ícaro, que o Ícaro tinha problemas, porque especialmente com aquela pessoa, aquela persona que ele falava, a mulher sobrecarregada, que queria emagrecer, que tinha um marido meia bomba, um marido frouxo, um marido fraco, ou o cara viciado em pornografia, que foi criado por uma mãe narcisista, que dizia que ele não podia nada, que ele nunca conseguiria nada. Essas pessoas se uniram à pessoa do Ícaro como um pai, o pai que não tiveram. Então falar contra eles era falar contra o pai. A gente foi vendo esse movimento em várias pessoas da bolha católica e esse movimento ele se reflete inclusive na Manuela City, né? Mas qual é a diferença? Por que Ícaro de Carvalho, Ítalo Marcilli e outras pessoas que têm este mesmo modelo de ascensão, uma pessoa que está fazendo algo muito parecido atualmente, né, na linguagem, não nas pretensões, mas na maneira de se posicionar e de se colocar, é o Thiago Andrade, né? Vocês podem ver, o Thiago, ele tem a individualidade própria dele, tem a competência própria, não estou fazendo um ataque à pessoa, mas ele está muito nessa linha de comunicação que o Ítalo usava alguns anos atrás, né? E funciona, tem seu público, claro que tem seu público, mas por que estas pessoas que passam por esse ciclo natural de admiração, idolatria, frustração e repulsa não são tão afetados com essa onda massiva de hate e a Manu City, por outro lado, o é? Né? E aí a gente tem que talvez extrapolar um pouco, abrir um pouco o capô desse carro e analisar de fato não só o ato em si de que a Manu City terminou o seu noivado, mas também a pressão social imensa que ela sofreu de seguidoras. Você tem, e isso foi uma coisa assim um pouco chocante quando eu fiz o estudo para fazer esse vídeo, porque você tem seguidoras que estavam pontificando na vida da garota. Assim, olha, você está errando, objetivamente errando, né? Então havia uma pressão muito grande de, cara, essa menina tem que obedecer essa voz. É como se a dinâmica de poder que a gente estava analisando no Ítalo, no Ícaro e em outros, ela se inverteu no caso da Manu City. Por quê? Porque o modelo de negócio da Manu City é baseado única e exclusivamente na proximidade, né? E aí entra o grande problema, quer dizer, não tô dizendo que para Manu City isso é um problema, mas se você que está vendo esse vídeo quer construir o seu produto, isso pode ser um problema para você, que é julgar errado o tipo de negócio que você quer construir e o tipo de produto que você quer construir, porque o seu produto tem relação direta com o tipo de negócio que você tem. A gente pode dizer que o modelo de negócio justifica o produto ou que o produto molda o negócio. Então, por que eu falo isso? Porque qual é o produto da Manu City? Ela é o produto. Ela é a estrela. Ela é quem move. Ela é quem faz. Como que você consegue potencializar, né, uma linguagem bem hormosiana, como é que você potencializa a Manu City? Expondo mais a Manu City, mostrando mais a rotina, mostrando mais os treinos, mostrando mais as marcas, oferecendo mais patrocínios, dando mais palco, dando mais holofote, dando mais seguidoras, dando mais interação. Como é que você fortalece o Ícaro, o Ítalo? Não é assim. Você fortalece o Ítalo dando mais autoridade, dando mais pessoas que compram a ideia de que ele é uma autoridade educacional. Ninguém compra a ideia de que a Manu City é uma autoridade. Ela é uma aspiração, mas ela não é uma autoridade. Ela é uma amiga próxima. Ela é uma mulher que vive um estilo de vida do qual eu posso me inspirar, me beneficiar e com o qual eu tenho um certo compartilhamento. E aí quando eu vejo a Manu City se convertendo, rezando o texto do Frei Gilson, postando que vai se casar, que o sonho dela é se casar, se crismando, nada disso errado, certo? Quando nós vemos todo esse movimento acontecendo dentro de um negócio onde ela já era uma influenciadora, uma empresária com uma academia própria, com uma marca de roupa, com uma marca de gomas de mascar, quando nós vemos tudo isso, o que acontece? Um fracasso pessoal. Um fracasso pessoal que faz aquele ciclo de afeto, idolatria, frustração acelerar. Porque quanto mais tempo você convive com uma pessoa, mais você percebe que ela é imperfeita.
Você é imperfeito, eu sou imperfeito, todos nós temos esqueletos nos nossos armários. Só que o problema é que o modelo de negócio da Manucity a força a mostrar essas coisas. Essa ideia de vida real, entendeu? Você tem que mostrar, você tem que expor. E aí, quando você menos percebe, você não tem vida pessoal. A sua vida pessoal é a sua vida pública. E aí a Manucity não tem como fugir. Porque se ela foge do Instagram, ela perde cliente, ela perde patrocínio, ela perde seguidor, ela perde dinheiro. Esse é o lado negativo de ser uma influenciadora que ninguém fala. Porque à medida que ela construiu o negócio baseado em si mesma, é à medida que ela sacrificou da privacidade dela. Enquanto outras pessoas não fazem isso. Percebam que os dois passam pelo mesmo ciclo, tá? Porque os dois estão morando num país em que as pessoas têm uma tendência a absolutizar pessoas superiores em algum aspecto, porque nós não temos ídolos. Nós temos uma carência de ídolos, de heróis, de repertório cultural. Nós temos essas pessoas, tá? A nossa história é repleta de heróis, de pessoas em quem nós podemos nos firmar. Nós temos essas pessoas. Dom Vidal é um exemplo, General Osório é um exemplo, né? São José de Anchieta é um exemplo, Pedro II em alguma medida é um exemplo. Nós podemos até ir mais a fundo na história recente do Brasil, você vai ter pessoas inspiradoras, mas não são divulgadas. É só lembrar, gente, o nosso símbolo, né? O nosso símbolo máximo de revolução é Tiradentes, que não era a pessoa mais brilhante da Inconfidência na qual ele foi participante e qual ceifou a vida dele. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é uma análise, certo? Muito séria para você que está construindo o seu produto, construindo o seu negócio, até que ponto você está disposto a sacrificar a sua vida, sua privacidade, seus sonhos, né, para conseguir o que você quer. Eu garanto para você, esse não é o único caminho. O caminho Manucity, ele é para poucos, para pouquíssimos. O caminho Ítalo Marcilli também é para poucos, né? Óbvio que num país de 200 milhões de habitantes, esse poucos é muito. Muitas pessoas podem ser Manucitys, muitas pessoas podem ser ídolos, muitas pessoas podem ser mentores. Isso existe para todo mundo. O ponto é, quem vai te ajudar a escolher? Você precisa de uma pessoa que te ajude a escolher isso. Porque se você vai escolher sozinho, tudo bem, mas você vai estar totalmente vulnerável a todas as coisas que virão. Quando você for construir seu produto, você vai ter que entender até que ponto a audiência vai ter acesso a você. Se você dá acesso demais, é isso que vai acontecer com você. Vai ficar vulnerável, vai ficar exposto, vai perder seu tempo. O tempo que você tanto quer com a sua família, o tempo que você tanto quer para viver sua vida, você vai perder. Porque você vai abrir mão disso em prol de um dinheiro que você poderia conseguir por outros caminhos. Tá? Então, se isso mexeu com você e você quer uma possibilidade de uma análise do seu negócio, do seu produto, tem aqui embaixo o link de aplicação para a nossa consultoria. A nossa consultoria tem uma proposta bem simples, em 3 meses ou até o projeto for entregue. Nós vamos repaginar completamente o seu produto, a sua comunicação e construir um funil de vendas com você pronto para rodar. Tá? Isso inclui direção criativa, construção de promessa, mapeamento de comunicação, construção de ICP, treinamento de vendas, quebra de objeção, tudo isso você recebe pronto para rodar no seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pelo menos valeu a reflexão, né? Se você não quer aplicar ainda, não está pronto, tá tudo bem, consultoria não é para todo mundo mesmo, é só para quem está pronto para construir um produto e um negócio digital com uma pessoa que já trabalhou para mais de 60 nichos no mercado digital, já ajudou a gente a faturar muito dinheiro e está agora transformando esse conhecimento em um negócio próprio, tá bom? Então, agradeço pela sua paciência, agradeço pela sua expectativa, compartilhe esse vídeo caso você tenha gostado, deixe o seu gostei e o seu comentário, a gente precisa conversar mais sobre isso, tá bom? Valeu!